Boa noite, a paz do Senhor a todos. Terça-feira, 19 de maio, mais uma noite da gloriosa Palavra de Deus. E antes de eu passar o meu tema desta noite, eu quero anunciar que ainda teremos mais 2 semanas de mensagem temática, que não será por mim. Já escolhi umas pessoas, dois obreiros para ministrarem. E se nós não voltarmos a congregar na igreja, iniciaremos então junho, já com a estudo dos personagens novamente, tá? E esta noite eu quero ministrar a vocês um tema para obreiros, para os que se sentem na obra de Deus, com desejo de fazer a obra de Deus. Então o tema é escolhido ou eleito? Chamado e escolhido, que é a mesma coisa, ou eleito? As duas formas que existem de homens e mulheres de Deus. Umas são, vamos chamar de assim, escolhidos e eleitos. Os chamados escolhidos, a Bíblia relata que por decisão do Senhor, ele, sem não sei qual critério, e o Senhor o chama, o escolhe. E outros são eleitos. Se são eleitos, é porque foram candidatos. E eu queria, nós vamos aqui devagar um pouquinho nesse texto. Eu vou pegar duas passagens bíblicas que dá uma caracterização bem clara sobre esse assunto, mas vamos trabalhar um pouquinho na Palavra de Deus. É um tempo de estudo que vamos passar, entendendo como que você está perante Deus, como você é visto no seu ministério. Então, no livro de Isaías, há um problema. Ele teve uma visão, ele viu serafins, estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isso aí, Isaías capítulo 6, verso 2. Então, Isaías no verso 6, capítulo 6, verso 4. E os umbrais da porta se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você percebe que houve aqui uma eleição. Eu me candidatei, eu decidi. Isaías estava no meio de uma revelação, e no céu foi anunciado a necessidade de envio de um missionário ou alguém que pregasse a palavra, e eles perguntaram: a quem há de ir por nós? Isaías disse: eu.
envia-me a mim. Então você percebe que esse caso, ele é um eleito. Eu me envolvi. Eu quero ir. Se eu for agora para Jeremias, capítulo Jeremias, né? Capítulo 1, e o verso 4 diz assim: Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te conheci, formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quando te mandar, dirás. Então, aqui vemos duas situações distintas. Isaías se lançando, eu quero ir. Jeremias ainda no ventre da mãe. Diz a Bíblia que ele estava ainda sendo formado. Eu te santifiquei, te conheci, e as nações te dei por profeta. Então, Jeremias já nasceu profeta? Ele buscou os dons? Não. Isaías? Sim. Jeremias mereceu? Não. Isaías? Sim. E há uma diferença, e isso é identificável na igreja. Há pessoas que elas têm uma característica, e eu conheço nosso ministério na Manancial, conheço pessoas que são chamadas pelo Senhor, escolhidas a dedo. E é uma característica dessas pessoas. Elas têm, assim, o livre-arbítrio dela totalmente tomado. Não tem escolha. Ela foi gerada pelo Senhor e dá toda a sua origem. Ela não passou por uma experiência, normalmente não se desviam nunca. Normalmente elas são pessoas que são estranhas com a sociedade, porque elas são escolhidas pelo Senhor e ela não consegue ter uma vida normal. Eu tenho pessoas da minha família, meu meio, que elas não têm essa... Eu nunca vi ela falar assim, olha, quer ver uma característica dessas pessoas? Não tem ambição. Não, quando casa-se com alguém que tem o pé no chão, porque essas pessoas, elas não têm desejos materiais. E eu vejo, é tão firme que elas vivem para a eternidade. Então, elas respiram as coisas de Deus. Porque ela tem na sua DNA a estrutura celestial. Eu quero passar por alguns exemplos aqui da Bíblia de pessoas que foram chamadas ou escolhidas pelo Senhor sem qualquer critério. E elas vivem na igreja e elas não conseguem, não são ambiciosas, não conseguem avançar em nada. E até a profissão que ela escolhe, ela é humana. Ou é enfermeira, ou trabalha como professora, ou é policial. Porque eles trabalham para cuidar de pessoas. Já o eleito, normalmente ele vem de uma vida de mundana, uma vida de pecados, e então ele é recuperado, ele vem das profundezas
das drogas, da mentira, da prostituição. E de repente ele vem e o Senhor decide, porque primeiro ele começa a ter a experiência com Deus e ele tem aquele prazer de conhecer a verdade e pela verdade ele se liberta. Então ele volta a viver um mundo diferente e nessa hora ele fala: Senhor, eu quero te servir porque o Senhor me resgatou. Começa a eleição dele por uma ação de gratidão da onde veio e como é que eu estou. Então ele se lança como candidato pela gratidão, pela vida nova. Então ele fala: Senhor, eis-me aqui. Então ele é eleito. Entendeu? Quer ver? Vou achar uma passagem para você. No livro de Atos, capítulo 9, e verso 15, o Senhor disse assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ora, Saulo ainda, né? Ele julgava estar fazendo bem. E o Senhor decidiu que ele deveria ser. Ele não se lançou, ele não quis saber. E ele falou assim: é isso que eu quero. Entende? Vai ser assim agora. Você vai levar meu nome, é um vaso escolhido. E então você percebe que essa diferença é muito grande. E eu queria que você entendesse que quando eu sou eleito, é o meu caso, tá? Eu não fui escolhido, não venho da mãe, nada disso. Nada. Eu conheci o Evangelho através de uma mulher que já foi chamada pelo Senhor, minha mulher, desde o ventre. Então, eu vim do mundo perdido. E quando eu cheguei, conheci a verdade, conheci a beleza do Evangelho, a paz que o mundo não dava para mim com as bebidas, eu me lancei. A diferença é assim: os maiores pregadores hoje, na maioria esmagadora, são os eleitos. Porque eles são empolgados. Porque eles viveram o outro lado. Eles estiveram na boca do inferno. Então, os eleitos, ele tem essa característica, eles são empolgados. Pode ver, nós temos no nosso meio pregadores na igreja, que mais animados, são aqueles que mais envolvidos, mais dedicados com as coisas de Deus, eles são os eleitos. Agora, os espirituais, os que têm contato pertinho com Deus, são os chamados. Porque já nasceu. Então a igreja tem duas características de obreiro. Qual será que você é? Então, se você é um eleito, você está ali na boca do povão, você está lá na toca do leão, é você que se lança com tudo. A gente que é eleito, você é mais empolgado, não é mais espiritual, mas empolgado, porque você é eleito, você recebeu a promoção de perdido para salvo. Agora, quer ver como que é o chamado? Ele não tem essa empolgação. Ele não tem essa gratidão que o eleito tem. Porque ele é ex-nada. Entendeu?
ele não foi recuperado das drogas, da perdição, do mundo. Ele nasceu no berço, ele nasceu no colo de Jesus, ele não tem esse sentimento. E nós, pastores, temos que identificar essa diferença, porque eu jamais vou poder pôr na missão, no meio da cova dos leões, um chamado. Porque ele não tem malícia, sempre viveu no templo, não conheceu esse mundo pecaminoso. E essas pessoas nem o mundo quer. Então essas pessoas são estrutura. Elas chegam a Deus com facilidade. Eu sempre digo uma coisa, eu me esforço. E a Célia, rapidinho. Você pode ver, eu não posso citar, eu não sei, eu vou citar eu, é mais fácil, porque eu conheço muitos casais aqui da igreja que podia citar, mas por ética não. Então, fala do Francisco, vai. O Francisco, eu amo a obra de Deus. Eu amo ser empolgado, eu quero me lançar naqueles matos. Eu quero me lançar na quiçaça do deserto, do sertão. Eu sempre quis, eu sonho. Ai, não está fácil essa pandemia. E eu, sabe, até ontem eu acabei dando uma escorregada, viajei anteontem. E eu quero. Por que eu quero? Porque eu sou eleito. E eu quero, não é pagar promessa. Eu sou insaciável em demonstrar o amor dele por mim. Alguém que que a mãe deixou, 2 pais deixaram, e uma desgraça toda. E hoje eu sou feliz. E essa felicidade é tão grande em minha vida que eu quero ir, entende? Eu quero demonstrar. O chamado não. O chamado é o filhinho querido, sabe, pai, que é o filho do papai? Que não consegue entender, não tem essa experiência de se perder. Então são esses dois da igreja. Então, os evangelistas que se lançam no buraco vieram da escolha, da eleição. E os que chegam a Deus são de oração, adorador, levanta a mão, eu não entendo, e fica ali, eu te amo, e vai embora, né? Vai embora. E eles chegam rápido a Deus. E os eleitos demoram. Não são menores que você, que o escolhido, não é. Mas eu tenho que entender essa característica, porque é esses que vão lá no campo trazer os perdidos, para conhecer a experiência de quem é chamado por Deus lá do ventre da mãe. E é muito lindo isso. O Salmo 139 para mim é uma poesia linda. Eu não sei qual é a melodia da canção que foi formado, mas olha que coisa linda. Salmo 139 e verso 14 a seguir. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, enquanto no oculto fui formado e entretecido, fiação, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia.
Amém? Olha, Davi, ele teve a revelação que ele foi um chamado por Deus. E ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era homem de guerra, sim, ele foi. Mas você percebe que esses chamados eles são desprovidos de coisas material, que eu sempre faço uma citação, no Salmo 27, verso 5, ele fala assim: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na sua casa todos os dias. O prazer de Davi não era morar nos palácios que ele tinha direito. A história diz que os reis tinham palácio de inverno, palácio de verão, de outono. Eles tinham palácio de estações. Mas Davi, ele não tinha esse desejo. O desejo dele era estar todos os dias na igreja. Você percebe que tem pessoas que vão para a igreja aos domingos e é uma sensação de que fui. Eu me lembro quando eu era da igreja romana, eu ia para a igreja e a minha sensação de sair da missa era: eu fui para a missa. Eu já acendi um cigarro na saída. Então, a sensação era que eu cumpri um ritual. Mas Davi, ele não tinha essa visão. Davi, ele desejava estar na casa do Senhor todos os dias. E todos os cânticos que ele editava, que ele compunha, era de ansiar. Ele fala no Salmo 42, como citei outro dia num ensinamento meu, como a corça brama pelas águas, assim é eu por ti, Senhor. Quando me assentarei diante de ti? Sabe? Então, o escolhido, ele tem a sensação de gratidão, mas o chamado, ele tem a aproximação com Deus. E eu vejo que essa aproximação, ela é tão real, tão real. Eu vi quando João, ele lá no Apocalipse 4, e ele estava olhando para o alto, e o crente sempre tem que olhar para o alto. E eis que abriu uma porta, e ele ouviu uma voz: sobe aqui. Ele não sabe se ele foi em espírito, se ele foi no corpo, e subiu. E aí ele viu. E ele começou a descrever a eternidade. Eu pouco sei de escolhidos que foram arrebatados, mas sei de muitos chamados. Deixa eu rever meu conceito, meu texto. Eu pouco sei de eleitos que foram arrebatados ao céu, mas sei de muitos chamados, escolhidos que estiveram lá. Eu vi, eu fui arrebatado. Paulo falou assim: não sei, conheci um homem que por 14 dias foi ao céu, se no corpo, se no espírito, não sei, e lá ouviu coisas inefáveis. Dizem que as 12 cartas que Paulo escreveu, todas elas foram escritas nos dias inefáveis, as revelações eternas
que Paulo teve, porque ele foi um escolhido do Senhor, e ele foi assim, 14 dias no céu. E viu coisas que não podia se falar. Então você percebe que a igreja tem essas ferramentas vivas. Sabe, quando você tem a igreja orgânica, a administrativa, é uma igreja que até ela é formada por departamental, assim, no sentido de constituição administrativa. Então ela vai muito bem, ela cresce, tem organização, mas tem a igreja que é organismo vivo, que ela chega no céu. Não estou falando que as outras não chegam, não. Eu estou dizendo que tem igrejas que ela vai para o céu rapidinho. A Bíblia fala em Efésios que a multiforma da igreja, formada por quem? Por escolhidos, por eleitos. E é isso que eu quero dizer a você. A história diz que tem muitos homens, né, que formaram a igreja, que seguraram a igreja durante esses tempos de prova, né? A igreja sempre foi muito perseguida. E fala de muitos homens de Deus que seguraram. O próprio Brasil, né? Eu sempre falo que o avivamento no Brasil se deu através de 2 jovens suecos que conheceram a Rua Azusa lá em 1903. E eles foram escolhidos, uma chamada linda para o Senhor, para o Brasil. E eles chegaram aqui no navio com 2 malas de Bíblia traduzidas e folhetos, e eles avançaram. O Brasil foi ganho pelo Senhor Jesus. Já estava aqui o Anabatista, já tinham vindo aqui o presbiteriano, no século XV, XVI, mas o avivamento do Espírito Santo de Deus vieram por 2 jovens. E nós, escolhidos ou eleitos, somos a força da igreja. Você não pode ser um igual, um comum. A igreja tem muitos comuns. Pessoas que vão domingo para a igreja, recebem a mensagem e vão embora. A maioria da igreja é isso, elas vão para o céu. Eu não posso exigir que as pessoas sejam diferentes. O nosso alvo são pessoas que vão para a igreja, ouvem a palavra e vão embora. Mas a estrutura da igreja não são por essas pessoas, são por você e por mim, que somos chamados e eleitos pelo Senhor. Você é a igreja, você é a estrutura da igreja, viu? Não torne comum o que é especial. Não se introverta. Eu tenho visto que a igreja está ainda sendo ministrada por lives, por gravação, e tenho visto eleitos e chamados apagados. Sabe quem você é? Você é eleito do Senhor, você é chamado do Senhor. Você se lançou, você foi aceito, você já foi remunerado. E você que foi chamado do ventre, não se permita ser comum. O mundo precisa de você. Você é a igreja viva. Escolhido ou eleito, não há diferenças, mais ou menos. Há diferença de característica, mas a igreja precisa de você. Precisa da sua ação. E nessa noite eu quero chamar a sua atenção para que você reveja novamente a sua posição em Cristo. Deus os abençoe.
Logo, logo estaremos juntos e que a graça e o poder e o amor de Deus estejam com todos. No nome de Jesus.